omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, orando com os santos neste mês de março que inicia hoje, dia 1º, e a Igreja celebra a memória de Santo Albino. Santo Albino nasceu no ano de 469 em Vannes, na Bretanha. Era filho de família nobre e cristã, e desde criança foi notavelmente inteligente, piedoso e um menino generoso. Ainda jovem, manifestou a sua vocação religiosa e com apenas 20 anos ingressou no mosteiro. Com 25 anos ele já foi eleito abade deste mosteiro e desenvolveu um trabalho maravilhoso como abade durante 25 anos. O mosteiro que ele pertencia era dedicado a Nossa Senhora, a quem ele tinha grande devoção. Neste tempo como abade, ele permaneceu fiel à sua vocação, à humildade, à caridade fraterna e à doutrina sobre os sacramentos e as tradições cristãs. Ele destacou-se principalmente porque se fez irmão dos mais pobres e necessitados, dos mais humildes e perseguidos. E por causa do seu testemunho de santidade, ele foi eleito bispo. Santo Albino lutou muito contra o incesto. Na época de Santo Albino era comum, especialmente entre aqueles que eram poderosos e ricos, casarem-se com as suas irmãs ou com as próprias filhas. Isso era uma prática abominável pela Sagrada Escritura e também pela própria natureza. Por isso, Santo Albino trabalhou incansavelmente para mudar essa prática. E para isso ele convocou 2 concílios. E ele trabalhou incansavelmente nesses concílios. E a partir destes, aconteceu que diminuiu muito os casos de incesto na região onde vivia Santo Albino. Por causa desse trabalho, ele foi ameaçado de morte, por causa que os ricos e poderosos não queriam abrir mão desta prática perversa. E isso foi um grande salto para aquela sociedade. Também Santo Albino tinha muita compaixão para com os prisioneiros, a quem ele ia visitar com frequência. Visitando uma das prisões da sua cidade, ele conheceu uma mulher chamada Etéria. Esta mulher estava na prisão a mando do rei, por causa de dívidas que ela tinha com o Estado. Ao vê-lo, Etéria se jogou aos pés de Santo Albino e implorou a ele ajuda. Quando ela se jogou aos pés de Santo Albino, o soldado quis bater nela como forma de repreensão, mas Santo Albino, olhando para o soldado, apenas soprou, e o soldado caiu no chão como morto. Este fato fez com que as dívidas de Etéria fossem perdoadas e ela fosse solta. Em outra ocasião, ao passar perto da torre da prisão, Santo Albino percebe alguns gritos e gemidos, o que provava que os prisioneiros eram maltratados. Ele foi imediatamente ao juiz local pedir para aqueles que pudessem ser soltos fossem soltos, para que aqueles que não podiam pudessem ter uma vida mais digna dentro daquela torre de prisão. O juiz recusou o pedido de Santo Albino, mas ele não se deu por vencido. Ele foi até a torre e ficou ali cerca de 5 horas em oração, clamando a Deus misericórdia por aqueles prisioneiros. Depois disso, houve um grande deslocamento de terra e a torre foi derrubada e todos os prisioneiros foram libertados. Interessante que os prisioneiros não fugiram, mas seguiram Santo Albino até a igreja de São Maurício. Ali eles se estabeleceram e transformaram as suas vidas, se tornando fervorosos cristãos. Também Santo Albino é conhecido pelas suas curas milagrosas. Certa vez aproximou-se um homem sofrendo terrivelmente com dores nos rins. O homem prostrou-se aos pés de Santo Albino e implorou a sua bênção. Santo Albino abençoou o homem. Na mesma hora, o homem expeliu o cálculo renal e ficou curado. Por causa deste fato, Santo Albino é conhecido e invocado como protetor para aqueles que sofrem de doenças renais. Santo Albino morreu no dia 1º de março de 550. O seu funeral foi grandioso, pois as pessoas amavam muito Santo Albino. Ele foi sepultado na igreja de São Pedro, e devido à sua fama de santidade, o seu culto logo se espalhou por toda a região
e em 556 para toda a Igreja. Mais tarde foi construído em honra de Santo Albino uma grande igreja e ali foi transladado as suas relíquias. Peçamos hoje a Santo Albino que interceda por nós. Interceda para que nós, nesta quaresma, possamos ter compaixão dos mais pobres e necessitados, daqueles que precisam da nossa ajuda. Muitos poderiam pensar, mas eu posso fazer pouco pelas pessoas. Mas o pouco que você faz para quem não tem nada é muito. Então pensemos nisso. A exemplo de Santo Albino, nos dediquemos à oração principalmente e, a partir da oração, à caridade. Senhor Jesus, neste início de mês de março, nos colocamos na Tua presença e imploramos o Teu auxílio e a Tua misericórdia. Olhe para nós, Senhor, e dai-nos a Tua paz. Dai-nos a graça, Senhor, de seguir os passos de Santo Albino, este santo homem que viveu na sua vida uma caridade intensa, porque antes, na oração, viveu também uma caridade intensa contigo, sabendo-se amado por Ti. Dai-nos a graça, Senhor, de na oração experimentar o Teu amor e com este mesmo amor, Senhor, amar todas as pessoas que necessitam das nossas ajudas. Olhai, Senhor, por nós e tende compaixão. Não permitais que a nossa vida seja vivida apenas, Senhor, no egoísmo, uma vida vivida apenas para si mesmo, mas dai-nos a graça, Senhor, de exemplo de Santo Albino, vivemos uma vida de profunda caridade, porque experimentamos esta caridade do próprio Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo Albino, rogai por nós.